Olá, amigo internauta! Seja muito bem-vindo a esse canal cujo objetivo é abordar temas e assuntos que têm interesse na área de ciências humanas e sociais. E no vídeo que vou carregar aqui hoje, vou tratar um pouco sobre os impasses na superação da dicotomia subjetividade e objetividade, relacionando isso com a redução fenomenológica e com o conceito de epoché. E esse tipo de conteúdo ele é voltado para quem está estudando psicologia ou quem faz algum estudo na área de filosofia e tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essas questões teóricas. Então eu vou fazer aqui um panorama de como que era o pensamento clássico e como que se desenvolveu ali aquelas teorias do racionalismo, do empirismo, de um modo bem didático e com exemplos que possam facilitar o entendimento desse conteúdo que algumas pessoas consideram um pouco complexo. Então eu vou trabalhar aqui alguns exemplos para tentar tornar mais didática um pouco a compreensão desse tipo de conceito, desse tipo de conteúdo. Se você tem interesse nessa temática, eu só peço que você possa ajudar um pouco a gente, apertando ali no botão curtir, e se você gostar do nosso conteúdo, você pode se inscrever no canal e dar uma olhadinha nos vídeos que já foram carregados, que eles todos são vídeos que têm interesse em alguma reflexão da área social, da grande área de ciências humanas, beleza? Então é isso, vamos acompanhar aí o vídeo. Para compreender bem essa questão da epoché, né, e também da questão da fenomenologia trazida aí pelo Russell, é importante a gente voltar só um pouquinho para compreender de onde que está vindo esse tipo de pensamento. Por exemplo, a gente viu lá em Brentano que o Russell e outros foram alunos de Brentano e provavelmente a concepção do Schopenhauer, que é o mundo como vontade de representação, ele pegou a partir dessas aulas aí que o Brentano desenvolvia. E essa questão do mundo como vontade de representação, ela é muito interessante, porque a gente tem, e aí eu vou chegar no termo epoché já, tá? Então, a gente tem uma ideia, quando a gente não reflete, tanto é que o texto fala aí que ele havia proposto uma forma de pensar para as pessoas que se dedicam a pensar, né? Pessoas que estão ali lidando com o conhecimento, tentando compreender a realidade, que no caso seria o objetivo dessa nossa disciplina aqui. Então, é para esse tipo de público, né, digamos assim, a obra dele. Então a gente precisa primeiro compreender como que seria então a concepção do Schopenhauer. O Schopenhauer, ele falava que o mundo, na verdade, ele está dentro da nossa consciência, dentro da nossa cabeça. Porque, por exemplo, quando você olha aí para o seu celular ou para o seu computador, você que está aí agora na aula, observando diretamente esses objetos, a ideia que se tinha antes é que, na verdade, o objeto estaria fora, ele estaria ali. Ou seja, se o computador está em cima de uma mesa, o computador em si existiria ali. Ou o celular aí na sua mão, ou colocado em cima de alguma superfície aí para que você possa assistir a aula. É como se a concepção fosse que o celular ou o computador estivesse lá na frente, lá adiante, né? E o Schopenhauer ele vai mostrar que, na realidade, esses objetos, né, eles estão dentro da consciência humana. Eles não estão fora, eles estão aqui dentro. Então, se eles existem porque nós damos sentido à existência deles e, portanto, o único ser que consegue dar sentido à existência das coisas somos nós, os seres humanos. Então, o objeto, na verdade, ele não existe em cima da mesa. O seu computador não existe lá em cima da mesa, ele existe dentro da sua cabeça. Até porque entre a minha cabeça e a sua não existe nada. Sabe por quê? Como falei naquela outra aula que eu pedi para fazer uma intervenção. Porque o próprio conceito de existência é algo que só existe em nós. Ou seja, a própria forma de dizer, de pensar sobre algo que existe é algo que não tem relação com nada material. São ideias apenas que nós, seres humanos, criamos de pensar e nos ajudam a fazer essas reflexões, esses pensamentos mais complexos, embora na maioria das vezes a gente não pare para pensar sobre isso. A gente não para pensar, na maioria das vezes, nem coisas que são mais óbvias. Por exemplo, como que chega o sinal da TV na casa da pessoa. E às vezes um link ao vivo, que vem do Japão, a pessoa está vendo ali na frente dela. Então,
coisas assim que as pessoas poderiam parar para pensar, porque são extraordinárias e estão no nosso dia a dia, a pessoa não para pensar. Ela só vive ali sem refletir. Então, essa questão de compreender como que o ser humano consegue entender a realidade, interpretar a realidade, é que é o pano de fundo de todas essas ideias que a gente vai dar agora um pequeno andamento. Então, o Schopenhauer ele vai dar essa contribuição de que o mundo ele existe como uma representação na nossa mente. Essa é a primeira coisa que eu acho que é fundamental para a gente seguir adiante nesse tipo de compreensão. Quando chega aí no Russell, né, nessa questão da Epocé, ele vai ainda trazer essa concepção, porque é importante lembrar que a gente já estudou isso, inclusive em outras disciplinas aí do curso, iniciais do curso, a questão da filosofia, né? Nós tínhamos aí duas correntes de pensamento, e é importante entender essas correntes de pensamento. Você tinha um pensamento que era baseado no empirismo, em que apenas as experiências empíricas eram o suficiente, né? Eram adequadas para conseguir se chegar ao conhecimento verdadeiro, porque o ser humano, ele, a partir dos sentidos, né? Audição, visão, paladar, tato, ele iria ter contato com o mundo e a partir dessas experiências o conhecimento ia se constituindo até chegar no conceito de verdadeiro. Isso vem trazido ali desde de Aristóteles. Antes dele tinha a ideia do Platão, que era um pouco mais anterior, que era do racionalismo, em que ele desprezava essas experiências empíricas. Por quê? Porque o Platão ele levou muito ao extremo as ideias do que o Sócrates desenvolveu lá atrás. Que ideias eram essas? O Sócrates dizia que os sentidos eles não são fontes seguras para o conhecimento. Ou seja, um exemplo nosso aqui da atualidade, que pode ser colocado aqui para todos os colegas refletirem, uma coisa bem fácil, é quando você está em pé durante o dia olhando o movimento do sol, por exemplo. Então, se você ficar parado num local e observar o movimento do sol, na nossa percepção, quem é que vai se movimentar? A Terra ou o Sol? Na nossa percepção, quem vai se movimentar é o Sol. Mas esse é o conhecimento verdadeiro pelos estudos científicos, pelos telescópios, por tudo que foi desenvolvido, não. Quem se movimenta é o planeta Terra. Ele se movimenta, inclusive, de duas formas, né? Um, rotação sobre o seu próprio eixo, e o outro, uma translação, né? Que fica ao redor do próprio Sol. Ou seja, trazendo esse exemplo bem facinho para a gente refletir. Ou seja, os nossos sentidos, eles não são fontes seguras para o conhecimento. Não são. Então, o Sócrates tinha razão nesse sentido. Por isso que ele aplicava lá o método dele na Grécia, que fazia com que as pessoas percebessem que aquilo que elas ouviam, que aquilo que elas viam, acabavam fazendo lá na Assembleia, acabavam fazendo com que elas tivessem uma decisão equivocada. Às vezes a pessoa votava numa coisa que ela nem sabia porque tinha votado. Por quê? Porque o estímulo que ela recebeu foi apenas sensorial. Ela só ouviu, ela só viu lá o orador no púlpito falando. Então, isso levava a pessoa a ter uma decisão equivocada. Eu já vou chegar lá na Epocé, eu estou só fazendo uma introdução para a gente poder conseguir chegar de modo mais tranquilo nessa questão aqui do Russell. Então, o que acontecia? Quando o Sócrates trazia essa ideia, que é essa máxima de só sei que nada sei, que as pessoas levam já para a humildade, não era para a humildade, na verdade, o que ele falava. O que ele falava era que, para que a gente pudesse chegar ao conhecimento verdadeiro, a gente tinha de trabalhar em cima daquilo. E esse trabalho é com a mente. A gente tinha de refletir, colocar, analisar, porque os sentidos que trazem essas informações, eles têm esse, digamos assim, esse defeito. Eles não são fontes seguras para o conhecimento. Então era necessário que a gente passasse tudo por uma análise, por um escrutínio da nossa razão. Aí que o Platão pegou essa ideia e levou ao extremo. Bem, então a ciência perfeita é a matemática, porque com a matemática eu consigo fazer um cálculo, desenvolver e terminar sem precisar de nada da realidade. Só eu aqui com o meu cálculo, com o meu papel aqui, refletindo, eu posso fazer uma conta de cabeça
E eu não preciso de nada do mundo exterior, ou seja, eu desprezo completamente os sentidos na produção do conhecimento. Muito bem, então esses daí são irracionalistas. O Aristóteles achava que essa ideia, essa que era a ideia que tinha alguma falha, porque se eu desprezo os sentidos, eu não vou conseguir ter, digamos, a experiência para somar na construção desse conhecimento, até porque quem me liga no mundo são os sentidos: visão, audição, paladar, tato. E no nosso caso, os estímulos maiores que a gente vai receber é visão e audição, né? E aí, então, essas duas correntes, elas tiveram seus adeptos, né? Tiveram pessoas que foram levando adiante, Descartes, Bacon. Essas pessoas foram desenvolvendo essas teorias de modo separado. E quem vai fazer a junção disso, na verdade, vai ser o Kant, dentro da área da filosofia. Que ele vai trabalhar esses conceitos, né, essas correntes, esses conhecimentos que a humanidade tinha desenvolvido até então, e ele vai juntar isso numa chave de percepção que ele vai criar na crítica da razão pura, certo? Muito bem, então quando a gente chega aí nessa questão do Russell, nós já temos toda essa trajetória de pensamento que esses autores, né, esses filósofos, eles vinham trazendo para contribuir aí com o conhecimento científico. E aí o que acontece? Havia a concepção também de que se você olha um objeto, as pessoas tendem a achar que o objeto está fora da consciência, e outros achavam que o objeto está dentro. Então qual é a lógica aqui da Époque, né, do Russell? É que ele dizia assim, olha bem, essas pessoas que consideravam que a verdade vinha do sujeito e essas outras pessoas que consideravam que a verdade vinha do objeto, ou seja, que para que você conseguisse chegar a um conceito de verdadeiro, que é para isso que serve a reflexão, você vai colocar uma situação ali sobre uma análise para você chegar a uma conclusão, que é um método de pensamento. Então, essa questão não levava em consideração um terceiro elemento, se posso colocar assim, que era o seguinte: a nossa consciência também faz parte do mundo. É porque nas outras concepções lá, tanto do racionalista quanto do empirista, ele não estava levando em consideração a própria consciência do sujeito. Então, no caso do Russell, aqui ele coloca para analisar também a consciência do sujeito que faz os pensamentos. Porque tem um sujeito ali, tanto aquele que vem trazendo a ideia do racionalismo, quanto aquele que vem trazendo a ideia do empirismo. Tem um sujeito ali no meio que não está sendo analisado, né? E na visão do Russell, a nossa consciência, ela também é parte, né? Ela também é uma interpretação. Só que essa interpretação, e aí que as pessoas podem deixar confusa, ela ocorre de dentro da realidade. Porque é aquela frase lá, toda consciência é consciência de algo. E como que a gente poderia falar uma coisa assim para ficar mais fácil de compreender isso, né? É porque é aquela chave de compreensão que eu estava falando há pouco. Nós, seres humanos, nós somos os únicos que conseguimos operar com o próprio conceito de existência. Porque é uma coisa que você não consegue ver, por exemplo. Você não consegue botar na sua mão existência. Tipo, você consegue colocar na sua mão o mouse do computador. Eu tenho a ideia do mouse, e aí a partir da ideia do mouse eu sei para que ele serve, certo? E eu tenho o mouse físico, né? O mouse físico que você pode até tocar, estimular ele com os seus sentidos, né? Se você tiver suado ali, ele vai dar um cheiro de suor, né? Se você lamber aquilo, vai sentir salgado, e não é para fazer isso, porque não é higiênico, né? Mas eu estou dando a ideia aqui para o seguinte, para a gente diferenciar bem uma coisa da outra. E aí, como os seres humanos são os únicos que conseguem operar com o conceito de existir, com ideias como essa, que só existe na nossa mente, então a nossa consciência, ela vai fazer parte do quê? Da interpretação. Ou seja, ela é uma interpretação também dentro da realidade. Só que a gente vai interpretar ela de onde? Na vivência do processo, certo? Então, essa que é a lógica, digamos assim, a chave de compreender
essa questão da fenomenologia. Então não existe um objeto sem o sujeito e também não vai existir um sujeito sem um objeto, porque essa separação que havia antes não é uma separação plausível, inteligível, porque tem o sujeito interpretando e ele tem de estar junto. Se ele tem de estar junto, ele faz parte então desse todo. Ele não pode ficar de fora como se fosse um laboratório, né, onde as pessoas imaginam que não, eu sou aqui, eu tô aqui todo com asepsia, eu tô neutro, eu vou só analisar a situação. Essa é a situação ideal, na verdade. É esse que é a época que a fenomenologia trabalha, mas isso é um passo depois, porque a gente está ainda tentando chegar na questão de que se o sujeito está dentro, tá? É por isso que eu tenho no texto lá se o sujeito está dentro da interpretação, então ele está contaminado com as suas próprias concepções, que é o que a professora estava falando há pouco lá, dando o exemplo da pessoa que tem preconceito contra uma afetiva, essas coisas aí. Então, se o sujeito ele também está fazendo parte dessa questão da consciência, é possível que ele leve para dentro dessa interpretação dele essas questões que estão dentro dele, porque existe a intencionalidade. Essa intencionalidade é o que? Ela pode aparecer com essas concepções que o sujeito tem dos objetos, das coisas com que ele interage no mundo. Então, os dois fazem parte dessa realidade e eles estão interligados, tanto o sujeito quanto o objeto. E aí, nesse caso, não tem mais aquela pessoa neutra lá fora fazendo a interpretação empírica ou racional. Agora está todo mundo dentro da interpretação. Então, essa coisa que é o que a gente vai refletir sobre ela, né? Qualquer objeto que a gente vai refletir sobre ele, então ela não é apenas uma coisa em si, mas ela é aquilo que eu, como ser pensante, interpreto dela. É aquilo que eu entendo dela. E é aquilo que ela é para mim. Então, é por isso que é complicado a gente não perceber isso, principalmente quando vai se tratar de alguém que vai atuar nessa área aí de psicologia, porque se a pessoa não tiver conhecimento, concepção de como que o pensamento, de como que o raciocínio ele se dá dentro da nossa mente, ele pode perder ali o feeling, não compreender que o que pode passar na cabeça dele esteja contaminado, vou usar essa palavra, apesar que não seja muito adequada, mas só para ficar bem fácil de compreensão, que esteja contaminado ali com as suas próprias suposições, com os seus próprios entendimentos, com os seus próprios preconceitos, com os seus valores, e é isso que pode contribuir ali para que você faça uma reflexão malograda, em qualquer área, não apenas na psicologia, em qualquer área você pode chegar a uma conclusão equivocada, então, e portanto você está se distanciando da realidade ou da verdade, que seria o objetivo da própria reflexão da nossa mente. Então, a fenomenologia ela vai atuar com essa coisa do fenômeno. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno é isso que aparece na nossa cabeça, é isso que aparece como coisa pensada dentro de nós, certo? Então, essa epoqué, agora a gente vai chegar na epoqué finalmente. Essa epoqué, então, ela vai funcionar como uma suspensão do nosso entendimento, né? É um método que ele propõe, como uma suspensão do juízo, certo? Em que você não se deixa levar pelo calor da emoção, quando você estiver pensando alguma coisa, você não vai ficar verbalizando tudo que vem no calor daquela emoção, porque ela pode estar ali contaminada com as suas interpretações e valores que você adquiriu até mesmo sem ter refletido sobre aquilo. Porque, como eu estava falando lá, a reflexão não é algo, digamos assim, comum, corrente, que as pessoas realmente fazem todo dia, amanhecer o dia, olha, eu vou passar agora a minha vida, o que eu fiz numa reflexão. As pessoas não fazem isso. Então, eu não devo, primeiro, tomar nada por verdadeiro e nada por pronto. Essa seria a base da epoqué psicológica, né? Eu não vou tomar nada por verdadeiro, acabado, pronto. E essa questão da redução da fenomenologia, é você justamente, ao ter conhecimento sobre todo esse processo que eu estou mencionando aqui,
você tem de colocar sob suspensão a sua própria forma de pensar o mundo. Ou seja, não haverá de ser a minha maneira de conhecer a realidade que vai ser a correta. Então, é por isso que você tem de parar, analisar, refletir, ter uma postura nesse sentido metodológica, na forma de refletir, de pensar, tá? E não apenas reagir, uma palavra bem adequada, e não apenas reagir às informações que você está obtendo no mundo, seja ela quais forem, seja ela o que você vê na TV, seja ela o que você ouve de um amigo, seja ela o que você leu em algum lugar, seja ela o que você em conversa do café ali com seus parentes. Então, a questão da reflexão, ela tem de ser uma coisa que tem de ser para já, para agora, para logo, para você já colocar em prática no dia a dia, desde já como estudante, que aí quando você tiver a oportunidade de ter uma vida profissional aí nessa área que a gente está galgando aqui no estudo da psicologia, aí você esteja mais preparado, e aí eu acho que essa que é a contribuição de uma disciplina como essa, de fundamento de fenomenologia e existencialismo. Você pode estar mais preparado para fazer uma reflexão melhor, para chegar a um entendimento mais próximo do verdadeiro, e assim poder ajudar as pessoas que podem procurar você no setting terapêutico, no setting analítico, seja lá onde for que você vai atender. Beleza, professor? Então minha contribuição foi essa daí. Então é isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você goste do conteúdo do canal. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para comentar, inclusive, e até para propor temas para a gente poder fazer aqui novos vídeos para o canal. É isso aí, amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.